Saudações a todos, espero que todos aí estejam bem. Hoje então nós estudaremos dois tomos, a potência e energia elétrica e circuitos elétricos. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje falando então um pouquinho sobre potência e energia elétrica, ok? Então acompanhe aí comigo. Bom, quando a gente vai falar então de potência elétrica, a gente vai falar também sobre energia elétrica, né? Porque a potência elétrica ela está diretamente ligada ao quanto de energia, né, é convertida em outra forma de energia por unidade de tempo. Então, quando eu digo, por exemplo, que uma lâmpada é de 60 watts, significa que ela converte 60 joules de energia por segundo, né? Então, essa taxa, né, de conversão de uma forma de energia em outra por unidade de tempo, nós definimos então como potência elétrica. Então, matematicamente, olha só como é que fica. Então, a potência elétrica é dada através da razão entre a energia elétrica e o intervalo de tempo. Muito bem. Lembrando lá da aula passada que a tensão elétrica é dada pela razão entre energia elétrica e quantidade de carga, né? Se a gente isolar então aqui a energia elétrica, temos que ela dá através do produto, né? Aqui, ó, Q vezes U. Né? Então eu chamei essa equaçãozinha aqui de 2, substituindo então 2 em 1, né? Aqui, ó. Então eu peguei esse Q vezes U que substituí aqui, eu tenho então que a potência é dada por QU dividido por ΔT. Também posso lembrar o seguinte, olha só. Quem que é, olha aqui, ó, vamos até selecionar aqui, ó. Quem que é Q dividido por ΔT? É a corrente elétrica, lembra? Corrente elétrica, a definição de corrente elétrica da aula passada? Então, quantidade de cargas que passa por uma seção transversal por unidade de tempo. Então, olha só. Então, lembrando aqui, ó. Então, eu tenho aqui I é Q sobre ΔT. Né? A corrente elétrica, essa razão entre quantidade de carga e intervalo de tempo. Muito bem. Então, substituindo aqui, posso escrever então que a potência também é dada pelo produto da tensão com a corrente elétrica, ok? Falando agora um pouquinho sobre unidades, né? Então eu vou pegar essas duas relações que nós acabamos de ver para o cálculo da potência elétrica e vou comentar um pouco sobre as unidades aí. Então acompanhem na tela, olha só. Então das duas relações que nós acabamos de ver, né? Aqui esta relação aqui, que a potência pode ser dada através da razão entre quantidade de energia, né, por unidade de tempo, ou através do produto entre tensão elétrica e corrente elétrica. Então, olha só. A energia, então, no Sistema Internacional em Joule, o tempo em segundos, então a unidade de potência elétrica é Joule por segundo, que é chamada de Watt, né, representado pela letra W maiúsculo, ou escrito por extenso todo em minúsculo. Né? Falando um pouco da outra relação, né, dessa aqui, então nós temos que a unidade de tensão elétrica é o volt, a unidade de corrente elétrica é o ampere, então eu posso dizer que a potência também é dada por volt-ampere, que também pode ser chamada de watt. Então você pode encontrar muitas vezes em manuais ou de especificações elétricas de algum aparelho e tal, às vezes não está escrito watt, muitas vezes pode estar escrito volt-ampere, né? Ou pode estar escrito joules por segundo, já é mais difícil em aparelhos, né? É mais comum em exercícios o joule por segundo. Mas aqui eu só fazendo um comentário que o volt-ampere também ele pode ser escrito como sendo watt, tá? Então, watt pode ser tanto volt-ampere quanto joule por segundo. Então, atenção aí. Muito bem, então, para fixar essa ideia, então, 1 watt pode ser 1 joule por segundo, que é muito mais comum em exercícios, né, que nós faremos. Mas também podemos encontrar que 1 watt é 1 volt-ampere, tá? Isso aqui é mais para aparelhos elétricos, tá? Então, só para deixar isso bem claro as aplicações, ok? Beleza. Lembrando ainda da nossa relação entre potência, energia e intervalo de tempo, né? Aqui, deixa eu pegar o laser, dessa relaçãozinha aqui. Passando então esse ΔT multiplicando aqui, nós vamos ter então que a energia elétrica é dada através do produto da potência, né, e o intervalo de tempo. Então aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de medidores de energia elétrica, né, comum nas casas. Os medidores de ponteiros, já é bem menos comum encontrarmos esse tipo de medidor, onde existe toda uma técnica para poder medir. Ele é medido geralmente da direita para a esquerda e tal, e tem que obedecer o sentido dos ponteiros. Então ele não é tão simples assim de ser medido, né, de obter aí o valor do consumo. Você anota os valores um dia, depois você escolhe um período
de tempo, você anota de novo e você subtrai esses valores, você obtém o consumo, né? Aqui eu tenho o ciclométrico, que ele é mais fácil de você fazer a leitura, né? Você vai olhar aqui esses números aqui como se fosse um odômetro de carro, né? Aqui. E também procede da mesma forma, só que a leitura ela é mais simples. Então você anota um número, você escolhe uma semana, um mês, você vai lá, anota de novo o número, você faz a diferença entre a última leitura e a anterior, você vai saber quanto de energia você gastou. E tem também agora, que é o mais usado aí, a tendência é trocando esses medidores e a tendência é, então, a maioria, todo mundo ter então este medidor digital. A grande vantagem dele é que você tem também uma medição instantânea, então qualquer problema ali, a concessionária vai poder fazer um reparo, alguma coisa com mais rapidez, né? Então, basicamente essas aí, as diferenças básicas aí desses três medidores de energia elétrica. Aqui, nessa parte de energia elétrica, é bem importante a gente frisar a questão da unidade do sistema internacional, né? As unidades que compõem o sistema internacional, e as unidades usuais. Quando a gente fala de energia no sistema internacional, a gente está falando de joule. Quando a gente fala de energia, por exemplo, consumo de energia elétrica, quando você vai olhar lá no medidor de energia, ele não está em joule, está em quilowatt-hora. Então eu fiz uma tabelinha para a gente poder brincar um pouco com essas questões das unidades, mas prestando muita atenção, olha só. Então aqui no sistema internacional, então a energia é dada em joule, a potência é dada em watt e o tempo em segundo. No sistema usual, a minha energia é medida em quilowatt-hora, que é o que a gente tem lá no medidor das casas, onde a potência é dada em kilowatt, ou seja, em 1000 watts, né? Então 10 a terceira watts é 1 kilowatt. E o tempo em hora. Então, como que se relaciona então essas energias, né? Como que eu relaciono, como que eu converto? Então, olha só. Então, aqui, ó, a relação entre quilowatt-hora e o joule, então eu posso fazer da seguinte forma. 1 kWh, ó, quilo é 1000, ó, 10 a terceira, tá vendo aqui, ó? Beleza. Watt, beleza, tá aqui. Watt é tanto o sistema internacional quanto o usual, aqui, ó, watt, então kilowatt. E hora, uma hora tem 3.600 segundos. Então, olha só, estão multiplicando aqui, né? Esse 3.600 vezes 10 a terceira vai dar 3,6 vezes 10 a sexta. Porque aqui eu posso escrever 3.600 como 3,6 vezes 10 a terceira. Então, 10 a terceira vezes 10 a terceira, 10 a sexta, 3,6 vezes 1, 3,6. Então, e multiplica as unidades, ó, watt segundo. Então, o watt segundo é joule. Por quê? Lembrando lá que a energia não é potência multiplicada pelo tempo. Então, a potência é watts, tempo segundo. Watt vezes segundo dá joule. Então, 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Essa relação é importante. Às vezes podemos encontrar algum exercício que nós muitas vezes precisamos fazer essa conversão. Então é muito importante a gente entender bem essa relação, ok? Então, muita atenção aí. Vou colocar aqui agora para vocês, então, alguns exemplos para que a gente possa aplicar isso que a gente falou agora há pouco. Vamos lá, então. O primeiro exemplo, então, é o seguinte, ó. O consumo de energia elétrica de uma residência pode ser estimado considerando as principais fontes desse consumo. A tabela a seguir apresenta a potência elétrica e o tempo de funcionamento diário dos principais aparelhos presentes em uma casa onde moram 4 pessoas. O valor total da tarifa mensal é dividido igualmente entre os moradores da residência. Supondo que 1 kWh custe 50 centavos e que um mês tenha 30 dias, assinale a alternativa que representa, ou que apresenta, melhor dizendo, né, o valor aproximado pago mensalmente por cada morador. Muito bem, então aqui nós temos a tabela. Foi nos dado então também uma tabelinha explicando o seguinte, o aparelho, a potência em watts e o consumo diário em horas. Tá? Bom, coisas a selecionar aqui, é muito importante, olha só. Ele disse que são 4 pessoas que moram nessa casa, ok? Muito bem. Ele falou que o valor total da tarifa ele vai ter que ser dividido, né? Esse valor é mensal, ele tem que ser dividido igualmente entre os moradores da residência.
certo? E ele deu o valor do quilowatt-hora, né, que é 50 centavos. E considerando o mês de 30 dias. Ele quer que assinale a alternativa que apresenta o valor aproximado pago mensalmente por cada morador. Bom, então aqui eu preciso primeiro descobrir o quanto de energia foi gasta nesse período de 30 dias. Depois eu converto isso para real, né? Ou seja, eu pego então esse valor de consumo mensal e multiplico pelo valor do quilowatt-hora. Então eu vou obter o valor de reais, o valor da conta em reais. E depois, para que eu atenda o comando do exercício, ou seja, ele quer que quanto que cada morador pagou aproximadamente. Então eu vou pegar esse valor e dividir por 4, porque são 4 pessoas, ok? Então vamos aí ao cálculo matemático para isso. Ok, então, vamos então à resolução do exercício. Então, olha só, eu vou colocar aqui para vocês, então, primeiramente, os dados do exercício. Então, veja aí. Aqui, então, o que eu selecionei lá no texto e mais a tabelinha em minúsculo para a gente poder ir olhando, tal, vendo os valores e acompanhando também o que eu for falando. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou optar por calcular a energia diária e depois eu multiplico por 30 para calcular a mensal. Então, mas como é que vai ficar essa energia? Então, olha só. A energia consumida por dia, né, como são todos esses aparelhos aqui, então a energia total vai ser a soma dessas energias consumidas por cada aparelho. Então, veja só o que foi feito. A energia total, então, eu vou pegar a energia gasta pelo chuveiro, mais a energia da geladeira, mais a energia da TV, mais a do ferro, mais a do ar-condicionado. Porque aqui ele deu tempo, né, de uso diário. Né? Ok, então eu preciso lembrar como que eu faço para encontrar então a energia de cada um deles. A energia de cada um deles eu vou calcular através do produto entre potência e variação de tempo. Olha só aqui, ó. Energia elétrica, então potência e intervalo de tempo. Só que tem um detalhe. Para que a energia seja em kWh, a minha potência ela tem que estar em kW e o tempo em horas. Bom, aqui tudo bem que na tabela o tempo está, todos aqui os valores estão em horas. Todavia, eu tenho que as potências estão em watt, então tem que tomar cuidado aqui. Eu preciso transformar essas potências aqui que estão em watts para quilowatt. Como que eu faço isso? Para transformar watts em quilowatt, basta então eu dividir por 1000 o número de watts. Então, 5.500 watts equivale a quê? A quantos quilowatts? A 5,5 quilowatts. Então, eu peguei 5.500 e dividi por 1000, dá 5,5. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Então, eu vou pegar aqui para calcular a energia gasta pelo chuveiro. Então, eu pego a potência desse chuveiro em quilowatt, que é 5,5, multiplico pelo tempo em horas, que é 1. Então, olha só o que eu fiz aqui na tela. Então, a energia do chuveiro vai ser a sua potência em quilowatt multiplicado pelo tempo em hora. Mesma coisa eu fiz para a geladeira. Ó, 500 dividido por 1000 dá 0,5 vezes o tempo em horas. 80 dividido por 1000 vezes o tempo em horas. 1000 dividido por 1000, que dá 1 vezes o tempo em horas. 900 dividido por 1000, que dá 0,9 multiplicado pelo tempo em horas. Ok? Então, guarde bem isso. Fazendo continhas, então, vai dar 21,68 kWh. Isso num dia, tá? Mas eu quero saber no mês, então basta multiplicar por 30. Então, olha só. A energia mensal, então, vai ser de 650,4 kW. Então, essa foi a energia mensal consumida. Agora, qual que é o próximo passo? Eu preciso saber qual que vai ser o valor da conta, né? Considerando aí esta energia consumida. Então, para descobrir o valor dessa conta, basta multiplicar o valor da energia consumida pelo preço do quilowatt-hora, que foi isso que eu fiz aqui para vocês. Então, veja só. O valor mensal da conta vai ser, então, o valor da conta vai ser energia mensal multiplicado pelo custo do quilowatt-hora. Substituindo aqui os valores, então, vai ficar a energia, que é 650,4, multiplicado pelo custo do quilowatt-hora, que é de 50 centavos. Ó. Então, fazendo continhas, eu vou ter que a minha conta então vai ser de R$ 325,20. Mas o que ele pergunta lá no anunciado? Ele quer saber o quê? Qual é o valor aproximado pago por pessoa? Então, eu vou pegar esse valor e dividir por 4. Então, o valor pago por pessoa, fazendo essa divisão, vou ter que o valor pago por pessoa vai ser de R$ 81,30, que vai dar aproximadamente R$ 81,00, alternativa B, ok? Essa aí é a ideia desse exercício. Vamos agora então a mais um exemplo. Ó. Exemplo 2, vamos ler. O disjuntor é um dispositivo de proteção dos circuitos elétricos. Ele desliga automaticamente o circuito onde é empregado quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite especificado.
Na cozinha de uma casa ligada a uma rede de 127 volts, há 3 tomadas protegidas por um único disjuntor de 25 amperes, conforme o circuito a seguir. Então, nós temos aí o circuitinho. Vamos comentar sobre ele daqui a pouco. Então, só. A tabela a seguir mostra então a tensão e a potência dos aparelhos eletrodomésticos nas condições de funcionamento normal que serão utilizados nessa cozinha. Então, também é muito importante a gente fazer a análise dessa tabela abaixo. Vamos fazer também daqui a pouco. Cada tomada conectará então somente um dispositivo dos 5 já citados acima. Considere que os fios condutores e as tomadas do circuito elétrico da cozinha são ideais. O disjuntor de 25 amperes será desarmado desligando o circuito se forem ligados simultaneamente. Quais aparelhos? Então, quer saber de eu pegar esses aparelhos dessa tabela e ligar 3 ao mesmo tempo nessa tomada? Quais desses aparelhos então vai provocar o desligamento desse disjuntor? Então, essa é a ideia do exercício, ok? Então, vamos para o próximo slide para que a gente possa aí raciocinar sobre o nosso exercício. Muito bem, então vamos aí fazer a análise com calma aí de todos esses dados, né, do exercício. Então, olha só. Primeiramente, então, foi dado para a gente isso aqui. A tensão da rede, foi dada a corrente total do disjuntor, né, e foi dado também tanto o circuito quanto a tabela. Então, vamos à análise aqui. A ideia desse exercício é a seguinte. Eu preciso, então, encontrar qual é a potência máxima que esse disjuntor pode suportar, né, de modo a não passar essa corrente de 25 amperes. Então, por que eu estou falando de potência máxima? Porque conforme você liga aparelhos na tomada, né, a potência total vai ser igual à potência, né, a soma das potências de cada aparelho. Então, é uma coisa que em uma casa, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente vai falar de eletricidade residencial, é muito importante o dimensionamento desses fios, desses cabos, verificar o que vai ser ligado nessas tomadas para que seja usada a fiação correta e também os disjuntores corretos. Bom, voltando então ao nosso exercício, então nós temos aí as 3 tomadas. Então, eu vou ligar 3 aparelhos. E vai ter uma condição que se eu ligar 3 ali, o disjuntor não vai aguentar porque vai dar uma potência máxima, onde vai dar uma corrente, né? Quando eu calcular essa corrente, ela vai ser superior ao que o disjuntor suporta. Então, vai dar uma corrente acima de 25 amperes. Então, vai ficar mais fácil o exercício se eu descobrir qual é a potência máxima que o disjuntor aguenta. Eu sei que esse disjuntor ele aguenta uma corrente máxima de 25 amperes. Então, eu tenho a corrente elétrica e tenho o valor da rede, então facilmente eu encontro a potência máxima. Então, olha só, acompanhe na tela. Então, a potência máxima, eu vou pegar a tensão elétrica, que é da rede, 127 volts, e multiplicar pela corrente do disjuntor. Fazendo então essa continha, né, vai ficar 127 vezes 25, vai ser então 3.175 watts. Então, aí eu vou procurar aqui na tabela, né? Olha só, e das opções que eu tenho. Então, se eu observar lá na tabela, olha só. Aqui, a letra A, por exemplo, olha só, forno micro-ondas, 2.000 watts de potência. E a lava-louças, que está lá na letra A também, já 1.500. Então, 2.000 mais 1.500, 3.500. Já até passou aqui, olha. Então, se eu ligar somente esses dois aqui, já desarmaria o disjuntor, porque vai dar uma corrente. Se eu fizer o cálculo aqui, se eu pegar a potência máxima, esses 3.500 e dividir por 127, vai dar uma corrente acima de 25 amperes, o que vai provar esse desarmamento do disjuntor. E aí na letra A também ele coloca ainda mais a geladeira, que também não daria nem para ligar lá. Só colocar aqui, na hora que ligar, ele desarmaria automaticamente. Então a alternativa correta, alternativa A, ok? Beleza. Bom, aqui das relações que nós vimos, é importante também, existe muita aplicação em circuitos elétricos, a potência elétrica dissipada por um resistor, né, onde você tem ali a energia elétrica convertida em energia térmica, né, o efeito Joule. Então a gente vai relacionar a potência elétrica com a primeira lei de Ohm para resistores. Então olha só como é que vai ficar isso. Então nós vimos que a potência pode ser dada através de U vezes I, né? A tensão, produto entre tensão elétrica e corrente elétrica. Lembrando lá da lei de Ohm, da primeira lei.
eu posso escrever a tensão como produto de resistência elétrica e corrente elétrica. Ou seja, observe o título, né, aqui do nosso slide, ó. Potência elétrica dissipada por um resistor. Então tem que aparecer a resistência elétrica nessas expressões. Então por isso que a gente remete lá à primeira lei então, de Ohm, né? Então olha só, aí eu vou substituir então esse U aqui por esse R vezes I, fazendo então, vou ter que a potência é igual ao produto da resistência, né, e o quadrado da corrente. Então olha só, porque vai ficar, né, RI aqui, vai ficar RI vezes I vezes I ao quadrado, por isso que ficou I ao quadrado aqui, ok? Ainda também da lei de Ohm temos uma outra, podemos ainda expressar de uma outra forma, olha só. Dessa expressãozinha aqui, passando esse R dividindo, eu tenho que a corrente elétrica pode ser escrita sobre a razão, né, sobre a razão aqui de U sobre R, né, ou seja, a tensão dividida pela resistência elétrica. Então, substituindo também, né, no lugar de I, substituindo U sobre R, né, eu posso pegar, por exemplo, essa primeira aqui, substituir U sobre R, então vai ficar U vezes U ao quadrado, dividido por R, ou seja, onde então a potência dissipada por um resistor ela é proporcional ao quadrado da tensão. Então, essa definição ela é muito importante, principalmente em análise de circuito, onde, por exemplo, você tem uma lâmpada que ela, vamos supor que ela foi feita para ser usada numa tensão de 200 volts, mas ela foi ligada a uma tensão de 100 volts, por exemplo. Então, se você diminuiu a tensão pela metade, o que vai acontecer com a potência? Ela vai cair por 1/4, ou seja, observe que caiu pela metade e ela não vai reduzir pela metade, ela vai reduzir pelo quadrado dessa metade, né? Metade ao quadrado é 1/4. Então, se você pegar uma lâmpada que foi feita para funcionar com 200 volts, colocar numa rede de 100, a potência vai cair pela 1/4 parte, né? Se a tensão cair pela metade. Então, atenção a essa definição que está aí, muito importante para a nossa análise de vários circuitos elétricos, ok? Então, preste atenção nessa ideia. Bom, para a gente praticar um pouquinho do que a gente conversou até agora, vamos à resolução então de alguns exemplos aí. Vamos então aqui fazer a leitura do exemplo 1, olha só. Uma rede elétrica fornece uma tensão eficaz de 100 volts a uma sala com 3 lâmpadas. Ele chamou essas lâmpadas de L1, L2 e L3. Considere as informações da tabela a seguir. Então foi dada uma tabela, que a gente vai fazer a análise daqui a pouco. As 3 lâmpadas associadas em paralelo permanecem acesas durante 10 horas, sendo E1, E2 e E3 as energias consumidas, respectivamente, por L1, L2 e L3. A relação entre essas energias pode ser expressa como? Então, vamos lá. Pegando aqui a nossa marca-texto, vamos então fazer a análise disso aqui. Então, existe uma rede elétrica de uma tensão de 100 volts. Ok, até aí tudo bem. Então, uma sala com 3 lâmpadas, né? Eles chamam essas lâmpadas de L1, L2 e L3. Então, ele deu uma tabela aqui para a gente analisar. O que a gente vai analisar aqui, então? A lâmpada L1 é uma lâmpada incandescente e ela tem como características uma tensão de 200 volts e uma potência de 120 watts. Então, preste atenção nas unidades e associá-las às grandezas corretamente. A lâmpada L2, também incandescente, ela tem uma potência, né, ela está ligada a uma tensão de 100 volts e dissipa uma potência de 60 watts. E a lâmpada L3 é uma lâmpada do tipo fluorescente, ela foi feita para trabalhar numa tensão de 100 volts e dissipa uma potência de 20 watts. Então, observe que são 3 lâmpadas e cada uma. A gente tem aqui a tensão no qual ela tem que ser trabalhada, então uma de 200 e duas de 100 volts. E as potências dissipadas por cada uma delas, desde que elas estejam ligadas no circuito corretamente, né? Então, muito bem. Aí, o que continua falando aqui no exercício? Então, essas 3 lâmpadas são associadas em paralelo, elas permanecem acesas durante 10 horas. Né? E chamou de E1, E2 e E3 quem? As energias consumidas pelas lâmpadas L1, L2 e L3. Então, ele quer saber a relação entre essas energias. Então, eu vou precisar, então, descobrir, fazer, então, uma relação entre essas energias e verificar qual energia é maior que a outra. A energia consumida pela lâmpada 1 é maior que a da 2, que é menor que a da 3, ou igual, ou maior, não sei. Então, a gente vai fazer essa análise. Só que essa análise a gente vai fazer no slide a seguir. Acompanhe, então. Para ilustrar melhor então a nossa leitura do exercício, eu desenhei aqui um circuito
simulando aí. Então, olha só, aqui temos então um intervalo de tempo, né, que é de 10 horas, intervalo de tempo que essas lâmpadas ficaram ligadas, e desenhei o circuito onde essas lâmpadas estão ligadas em paralelo, sob uma tensão de 100 volts. Nós temos aqui um pequeno problema, que é esta lâmpada aqui, ó, a lâmpada L1. Por quê? Porque essa lâmpada foi fabricada para trabalhar com 200 volts. E ela está ligada a uma tensão de 100 volts. Então, aqui é aquele caso que eu falei lá nos slides anteriores, ali no finalzinho da teoria. Se eu tiver uma situação como essa, ou seja, aqui a potência, né, é igual a U ao quadrado sobre R, lembrando disso, né? Então, olha só, se a tensão caiu aqui pela metade, ou seja, olha só, de 200 aqui está sendo ligado 100, o que vai acontecer com a potência? Ela vai cair a metade elevado ao quadrado, ou seja, vai cair um quarto, ou seja, vai cair a quarta parte. Então, essa potência aqui, que eu vou circular de amarelo, vou destacar de amarelo, esta potência, ela vai reduzir a quarta parte, ou seja, 120 dividido por 4 vai dar quanto? 30. Então, esta lâmpada vai dissipar uma potência de 30 watts. Esse que é o grande pulo do gato desse exercício. O resto é tranquilo, porque as outras lâmpadas elas foram fabricadas para trabalhar com 100 volts e a tensão na rede é de 100 volts. Então, olha só. Como é que ficaria então a resolução em termos de matemática aí? Então, a energia consumida pela lâmpada 1 é igual ao produto da sua potência e o intervalo de tempo, como a gente viu na teoria mesmo. Então, olha só. Assim como na lâmpada 2 a energia gasta vai ser a mesma coisa, e a energia gasta pela lâmpada 3 também é a mesma coisa. Lembrando lá aqui da nossa relação, né? P U ao quadrado sobre R. Então, por isso que eu tive que falar aqui, ó, esse é o grande trunfo desse exercício, né? Então, o que confunde muito é se não lembrar desta pequena grande situação, a gente acaba errando o exercício muito fácil, porque você acaba fazendo outra interpretação, onde você considera a potência que está ali, ou considera metade, porque ligou a metade, acho que também a potência vai cair pela metade, então acaba errando o exercício, você acaba caindo numa das alternativas que não é a correta. Então, temos aqui que na verdade a energia gasta pela lâmpada 1, na verdade é de 300 watts-hora, né? Porque a potência dissipada é de apenas 30 watts devido à queda de tensão pela metade. Calculando a energia para a lâmpada 2 e 3, então tranquilinho, é só pegar a potência dissipada e multiplicar pelo tempo em horas, é de 10 horas. Vou ter então que a 2 é de 600 watts-hora e a energia gasta pela lâmpada 3 é de 200 watts-hora. Professor, mas não está em quilowatt-hora. Aqui nesse caso, nesse exercício, se você quisesse também transformar para quilowatt-hora, não tinha problema algum. Porque aqui, na verdade, vai analisar apenas qual energia é maior ou menor. Então, desde que você deixe todas nas mesma unidade, né? Claro, todos os três consumos devem estar na mesma unidade, então, sem problema algum. Então, observando aqui os números, então temos que a energia gasta em 2, ela é maior, né, que a gasta em 1, e a lâmpada 1 ela consumiu uma energia maior do que a lâmpada 3. Então, a alternativa correta é a alternativa C, ok? Muito bem, não apareceu no cantinho, alternativa C. Beleza? Até mais. Vamos continuar aí a nossa aula. O exemplo 2, então, é o seguinte. Um chuveiro elétrico alimentado por uma tensão eficaz de 120 volts pode funcionar em dois modos, verão e inverno. Considere os seguintes dados da tabela. Então, temos aí uma tabelinha que a gente vai fazer a análise daqui a pouco. E ele quer saber o quê? A relação entre RI e RV, onde RI seria a resistência elétrica na posição inverno e RV a resistência elétrica na posição verão, né? Então, aqui, valor corresponde a essa relação. Lembrando que quando a gente fala de relação, a gente está falando de razão, então é um valor adimensional, ok? Então, esse valor não tem unidade, porque você vai dividir aí duas grandezas iguais, né? Então, só lembrando dessa parte. Bom, vamos então à análise deste enunciadinho. Olha só. Então, nós temos aqui a tensão na rede, que é 120 volts. Muito bem. E que pode funcionar de dois modos esse chuveiro, verão e inverno. E aí nós temos essa tabela.
como que vamos interpretar? Então, olha só. Como na posição verão você tem uma temperatura menor da água, claro, então vai dissipar uma potência menor. Na posição inverno, você quer água mais quente, então você vai dissipar uma potência maior. Né? Claro que 2.000 watts para chuveiro é pouco, né? Mas o enunciado do exercício está falando aí em 2.000, então vamos aí nos ater a apenas esses valores. Mas é importante dizer isto, quando você aumenta lá a temperatura do chuveiro, você está aumentando aí a potência, está dissipando maior potência, tá? Ou seja, mais energia elétrica está sendo convertida em energia térmica, tá? Então, atenção aí. Vamos então ao raciocínio então desse exercício, né? Pensar um pouco mais matemático, ou seja, a gente fazer a interpretação na situação primeiro e depois tentar escrever isso de maneira matemática utilizando também os conceitos que a gente viu na aula de hoje. Então, acompanhe no próximo slide. Vamos lá. Bom, vou colocar aqui agora os dados do exercício, bem como a tabelinha. Então, olha só. Deixa eu pegar o laser. Vamos aqui. Então, aqui a tensão de 120 volts e a nossa tabelinha, ok? E a razão, né, a relação que ele quer saber, RI sobre RV. Bom, então a gente vai aqui arremeter a coisas que a gente viu na aula de hoje. Então, olha só, onde a potência é dada através da razão entre o quadrado da tensão e a resistência elétrica. Né? E como a gente está falando de resistência elétrica, olha só, ele quer saber a razão aqui entre a resistência elétrica na posição inverno em relação à resistência elétrica na posição verão. Então, eu isolei aqui, né? Passei esse R multiplicando aqui, depois passei esse P dividindo. Então, eu tenho que essa resistência é U ao quadrado sobre P. E também, para a gente dar nome aos bois, então eu vou chamar, vou escrever isso aqui, chamando aqui, ó, peguei essa expressãozinha, a única coisa que eu fiz é RI, né, que é a posição inverno, vai ser a tensão ao quadrado, dividido pela potência dissipada na posição inverno. E para a posição verão, eu coloquei que a resistência elétrica na posição verão vai ser então a razão entre a tensão ao quadrado dividido pela potência dissipada na posição verão. Como ele quer RI sobre RV, então eu vou pegar esse U ao quadrado sobre PI e dividir por U ao quadrado sobre PV. Então vai ficar dessa forma, olha só. Então eu tenho aí uma divisão de frações. Né? Também você poderia calcular separadamente este RI, este RV, você teria dois valores aqui e depois você dividiria um pelo outro, sem problema algum. Acho que até para muitos ficaria mais fácil. Ok, então aqui eu cortando esse U ao quadrado com esse U ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 1, então ficou 1 sobre PI dividido por 1 sobre PV. Então aqui eu tenho divisão de fração, então eu vou repetir essa fração aqui, eu vou inverter a operação, vou virar multiplicação e vou inverter essa fração aqui. Então vai ficar assim, ó. Ok? Ó. Então peguei essa fração aqui, coloquei ela aqui, inverti a operação, virou vezes, ó. Inverti a segunda fração aqui, lembrando de regrinhas matemáticas, né? Então, eu chego à expressão final aqui, que a razão de RI e RV é PV sobre PI. Então, eu tenho a potência na posição verão, que é 1.000, dividido pela potência na posição inverno, que é 2.000. 1.000 dividido por 2.000 vai dar o quê? 0,5. Alternativa A, então, é a alternativa correta, ok? Então, aqui, matematicamente, ele fica um pouco confuso, mas se você fizer a continha separada aqui também chega no resultado sem problema algum, ok? Então, essa razão dá meio ou 0,5, alternativa A, então. Neste momento agora, a gente vai para o tomo 2, então a gente vai falar sobre circuitos elétricos, ok? Então, bora lá. A gente vai começar então a falar de circuitos elétricos aí sobre associação de resistores. Então, lembrando que os resistores eles podem estar associados em série, podem estar associados em paralelo, ou também pode estar associados de maneira mista, né? Quando você tem no mesmo circuito resistores associados em série e resistores também associados em paralelo. Então, vamos aí à nossa sequência de telas. Bom, a gente vai começar então a falar dessa associação, falando aí então de associação em série. Então, olha só. Aqui então eu tenho um circuito, né, de 3 resistores, por exemplo. Cada resistor eu chamei R1, R2, R3. E o 1 é a tensão elétrica do resistor 1, o 2 é a tensão elétrica do resistor 2 e o 3 é a tensão elétrica do resistor 3. I é a intensidade de corrente que atravessa o circuito e os terminais A e B estão sob uma tensão aí que chamei de U, tá? Uma tensão genérica. Muito bem, então
a gente tem umas propriedades importantes aí deste tipo de circuito que a gente vai ver agora. Ou seja, olha só. Todos os resistores, então, são percorridos pela mesma corrente. Então, o circuito de resistores em série também pode ser chamado de circuito dependente. O funcionamento de um resistor depende do funcionamento de outro. Se acontecer de um desses resistores falhar por algum motivo, ou se ele for retirado do circuito, o circuito fica aberto. Então, o circuito aberto não haverá passagem de corrente. Então, por isso aí que os resistores são percorridos pela mesma corrente, ou seja, trata-se de um circuito dependente. Os elementos, nesse tipo no caso aí são resistores, eles dependem entre o funcionamento entre eles aí. Se um falhar, o circuito todo já fica aberto, ok? Muito bem. Outra propriedade importante é que a tensão total, né, essa tensão aqui, ó, deixa eu pegar aqui o ponteiro do mouse, essa tensão 1 aqui, que é chamada de tensão total, ela vai ser a soma dessa tensão com essa. Então, olha só, vai ser U igual a U1 mais U2 mais U3. Então, de maneira matemática, eu posso escrever aqui, ó, tensão total é igual a tensão no primeiro mais no segundo mais no terceiro. Professor, se tivesse 4, aí mais U4, tal, e assim vai. E aí nós podemos também falar sobre a resistência equivalente, ou seja, esses três resistores eles podem ser substituídos por um resistor só. E esse resistor ele tem que ter um valor de resistência que corresponda a esses três em série. Né? Isso é chamado de resistência equivalente, que equivale a. Né? Ou seja, vamos aqui, como que se calcula essa resistência equivalente? Então, olha só, a resistência equivalente então, para resistores em série vai ser a soma das resistências de cada resistor. Exemplo, eu falo aqui, por exemplo, de 3 resistores de 2 ohms cada um. Então aqui 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms. Eu quero substituir esses três resistores por um só. De quanto que tem que ser a resistência desse resistor para que ele seja equivalente a esse circuito? Então ele tem que ser de uma resistência que seja igual à soma desses resistores. Aqui, ó, R1 mais R2 mais R3. Então vai ser 2 mais 2 mais 2, seria um resistor de 6 ohms, tá? Um exemplozinho aí só para a gente entender a ideia, beleza? Então, basicamente isso aí, resistores em série, a gente falou as propriedades, basicamente é isso aí. Vou falar agora para vocês um pouquinho sobre associação em paralelo, então acompanha aí. Então aqui eu coloquei também um exemplo com 3 resistores, R1, R2 e R3, onde I é a intensidade de corrente total, né? E I1 é a corrente que passa pelo resistor R1, I2 é a corrente que passa pelo resistor R2, e I3 é a corrente que passa pelo resistor R3, ou seja, na hora que chega, deixa eu pegar o laser aqui, na hora que chega nesse ponto, então eu vou ter uma corrente aqui e uma que continua aqui, né? Ela divide aqui, uma parte vem para cá, outra vem para cá, depois aqui uma parte continua aqui e uma parte vem para cá, então aqui eu vou ter uma corrente I, aí aqui eu vou ter uma corrente I3, aqui eu vou ter I1 e I2, aí a corrente I2 vem aqui, eu vou ter uma corrente I1 aqui, depois essas correntes vão juntando aqui, ao final, aqui nessa região, eu vou ter uma corrente I aqui, tá? Muito bem. Então, com isso também, esse tipo de circuito, também nós temos as propriedades. Então, olha só, as propriedades aí são as seguintes, todos os resistores associados nesse circuito estão sob a mesma tensão. Então, os resistores R1, R2 e R3 possuem a mesma tensão elétrica. Essas propriedades elas são fundamentais para interpretações de exercícios. Principalmente também quando a gente vai resolver associação de resistores e quando você precisa calcular, por exemplo, a tensão elétrica em um determinado resistor num circuito ou a corrente elétrica num determinado resistor no circuito. Então, essas propriedades elas são de extrema importância para que a gente possa resolver problemas envolvendo circuitos elétricos, ok? Outra propriedade importante é que a intensidade de corrente total ela vai ser a soma das intensidades de cada resistor, ou seja, I é igual a I1 mais I2 mais I3. Né? Então, aqui matematicamente, essa corrente total ela vai ser a soma das correntes de cada resistor. Okay? E a resistência equivalente, como que a gente calcula essa resistência equivalente? Ou seja, se eu for pegar esses 3 resistores e substituir por um só, né, ele teria que ter qual resistência? Como que eu faço esse cálculo? Então, olha só, o inverso da resistência equivalente da associação é igual à soma dos inversos das resistências dos resistores associados. Então, 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, dessa forma aqui.
Só que assim, existe um esqueminha que dá para resolver envolvendo associação de resistores em paralelo, onde você pode pegar a cada 2 resistores, você faz produto pela soma, que seria um método mais simples, que eu vou usar esse método lá na hora que eu for resolver exercício com vocês. Então, ao invés de aplicar a fração, né, aí com fração você já pode colocar todos os valores. Quando você vai fazer produto pela soma, você vai pegando a cada 2 resistores. Então eu vou usar esse produto pela soma para vocês verem como é que é lá no exemplo que vai vir a seguir, ok? Muito bem, então essa é a resistência equivalente, né? Então vai substituir esses 3 valores aqui esses 3 resistores, né, por um resistor só, com uma resistência equivalente a essa associação. Okay? Então essa é a ideia de resistência equivalente. Então para resistores em paralelo, basicamente a gente tem essas informações aí. Bom, antes da gente falar então de ponte de Wheatstone, vamos falar sobre medidores elétricos. Vamos falar do galvanômetro e quando utilizamos também no amperímetro e no voltímetro. O galvanômetro ele serve basicamente para detectar pequenos valores de corrente elétrica, né? A característica, né, 2 características aí marcantes neste galvanômetro é a resistência interna, né, são elementos importantes, a resistência interna, que é um deles, e a corrente máxima permitida nesse galvanômetro, que a gente chama de IG. Então, olha só, que é a corrente do galvanômetro. Então, olha só, aqui, galvanômetro, a resistência interna e corrente de fundo, são esses elementos aí que caracterizam este galvanômetro. A simbologia do galvanômetro, então, nós temos aqui, esse é o galvanômetro, e nós temos a resistência interna desse galvanômetro aqui, chamada de RG, e a corrente que passa nesse galvanômetro, chamada de IG. A tensão elétrica nos terminais desse galvanômetro é dada pela primeira lei de Ohm, né? R vezes I. Então, aqui eu chamei de A e B, então a tensão nesses terminais A e B é dada pelo produto da resistência interna desse galvanômetro com a corrente que passa neste. Tá? Se eu pegar esse galvanômetro então, e colocar para funcionar como um amperímetro, então vai funcionar dessa forma aqui. Quando eu apenas coloco o galvanômetro para fazer um amperímetro, eu vou ter 2 problemas na verdade. Né? Eu vou ter um problema da alta resistência interna, que na verdade ela tem que ser praticamente nula, e vou ter uma pequena faixa de detecção de corrente, né? Que deveria tem que ter uma faixa um pouco maior. Então, para resolver esse problema, o que é feito? Você pega um resistor de baixa resistência elétrica e liga em paralelo com esse galvanômetro, que é o que foi feito aqui, ó, que é esse resistor RS chamado de shunt. Né? Então, esse resistor ele serve para resolver esse problema da alta resistitividade e também da pequena faixa de detecção de corrente elétrica. Okay? E através da primeira lei de Ohm, eu tenho aqui, né, que a tensão é a mesma, né? Aqui a tensão neste resistor é a mesma do galvanômetro. Então, através dessa, o produto R vezes I aqui é igual ao produto R vezes I aqui. Então, trabalhando com a primeira lei de Ohm, eu tenho que a expressão para encontrar essa corrente de fundo de escala, né, porque eu tenho a corrente de fundo do galvanômetro e a corrente de fundo de escala. Então, tem que estabelecer uma relação entre essas correntes. E essa relação a gente consegue obter através da primeira lei de Ohm, né, e através também do conceito que a gente viu que paralelo a tensão é a mesma, né, ali, no caso resistores em paralelo a tensão é a mesma, resistores em série a corrente é a mesma. Então a gente utiliza desses elementos, né, dessa teoria, desses conceitos para poder então encontrar a expressão então da corrente de fundo de escala, que então é dada, né, aqui por I, né, igual a esse I aqui, a corrente de fundo de escala do amperímetro, vai ser então a corrente do galvanômetro que multiplica 1 mais a razão entre a resistência interna do galvanômetro e a resistência do resistor shunt. Né? Falando agora do voltímetro, então quando a gente vai utilizar o galvanômetro para medir pequenas tensões elétricas ali e tal, vai acontecer também 2 problemas. Né? O problema que vai, aí no caso, nós vamos ter um problema da baixa resistência interna, que na verdade ela tem que ser praticamente infinita, e também a estreita faixa de medição de tensão elétrica. Então, para resolver esse problema, é colocado um resistor de uma resistência muito elevada, né, chamada aí de resistência multiplicadora, né, então é chamada de resistência multiplicadora aqui,
Observando aqui o circuito, olha só. Então, é ligado em série com esse galvanômetro. A resistência interna do galvanômetro está aqui, né? Então, é ligado em série com esse galvanômetro. Este resistor de alta resistência elétrica, que é chamado, então, de resistor de resistência multiplicadora. Então, ele vai resolver esse problema, onde ele vai elevar a resistência interna desse galvanômetro para praticamente infinito, né? E aí, também utilizando da primeira lei de Ohm, a gente consegue verificar o seguinte, aqui, e também fazendo análise do circuito, que nós temos dois resistores, né? Aqui nós temos dois resistores em série. Então, quando a gente tem resistores em série, o que acontece? A corrente é a mesma, e a tensão total é igual à soma das tensões no galvanômetro e também a tensão aqui neste resistor de resistência multiplicadora. Então, a tensão total é o G mais o M, né? E fazendo essa relação da primeira lei de Ohm, eu vou ter então que a tensão na escala deste voltímetro então é dada através da expressão, né, U, que é a tensão aqui mostrada na escala do voltímetro, vai ser a tensão no galvanômetro, que multiplica 1 mais a resistência multiplicadora dividido pela resistência interna deste galvanômetro, ok? Então, alguns exercícios mais elaborados de concursos ou de outras provas pede um pouco desta parte de medidores, então é sempre bom a gente dar uma estudada nisso. Tentem depois fazer a demonstração, né, dessas duas expressões aqui. Caso vocês tiverem dúvida e tal, eu posso ajudá-los nessa demonstração de como que chegamos nessa expressão, né, para o amperímetro e para o voltímetro, utilizando aí a primeira lei de Ohm e o conceito de corrente e tensão elétrica para resistores em série em paralelo, ok? Então, fica aí a dica. Bom, falando agora um pouco sobre medidas de resistências, praticamente a gente tem aí 3 métodos de medidas de resistências. A gente tem o método voltímetro-amperímetro, temos o método da ponte de Wheatstone, que é o que nós vamos ver agora, e o método da ponte de fio. Então, falando da ponte de Wheatstone, nós temos aqui então 4 resistores, deixa eu pegar o laser, R1, R2, R3, R4, né? E aqui eu tenho nesses terminais C e D aqui um galvanômetro, né? Aqui eu tenho então resistores com resistências conhecidas e um resistor com resistência não conhecida, né? Então eu coloquei aqui no meu desenho R1 como resistência não conhecida, ou seja, uma incógnita. R2, R3 e R4 são resistências conhecidas, só que com detalhe. O resistor aqui, no caso do meu desenho R3, ele é um reostato, ou seja, ele é um resistor de resistência variável, onde então eu vario convenientemente esta resistência desse resistor variável. Ou seja, eu vou variar essa resistência até a hora que este galvanômetro aqui marcar 0 amperes, né? Então a corrente elétrica nesse galvanômetro ela vai ser 0, que é o momento que essa ponte ela entra em equilíbrio. Então, olha só. A ponte, então, né, ela vai entrar em equilíbrio, né, ou seja, ela é considerada equilibrada quando a corrente no galvanômetro é igual a 0, isto é, quando os potenciais elétricos nesses terminais aqui C e D forem iguais, né? Então, o que a gente pode fazer? Facilmente a gente encontra essa resistência desconhecida através do produto cruzado aí desses valores de resistência. Então, aqui eu faço R1 vezes R4 igual a R3 vezes R2. Eu também poderia usar a seguinte expressão aqui. Eu poderia colocar R1 sobre R2 igual a R3 sobre R4. Também a mesma coisa, ok? Então, basicamente, ponte Wheatstone não tem muito segredo. Tem que ficar atento a determinados circuitos, né? Que geralmente nos livros é apresentado aqui em forma de losango, mas em muitas provas não é apresentado nesta forma de losango, ou às vezes é apresentado um outro circuito que não é ponte de Wheatstone e que está apresentado em forma de losango para confundir o estudante. Então, é bom fazer bastante exercícios sobre ponte de Wheatstone e exercícios que tentam enganar, né, o candidato com relação a essas coisas. Às vezes pensa que é a ponte de Wheatstone e não é, e às vezes é a ponte de Wheatstone e o candidato acha que não é. Então, tome cuidado com isso, ok? Muito bem, então fazendo bastante exercício para não cair nessa pegadinha. Bom, vamos então agora fazer alguns exemplos aí de tudo que a gente conversou hoje, ok? Então vamos lá. Nesse exemplo aqui então a gente vai falar um pouco sobre resistores em paralelo e como que fica aí a corrente elétrica e a tensão elétrica para esse tipo de circuito. Então vamos à leitura aí do nosso exemplo.
Na associação de resistores da figura abaixo, os valores de I e R são respectivamente. Muito bem. Então, precisamos analisar o nosso circuito. Então, nós temos aqui 3 resistores ligados em paralelo. Eu vou chamar esse resistor aqui de R1, esse de R2 e esse de R3, tá? Na próxima slide, na resolução, eu vou colocar lá para vocês. E a corrente elétrica nesse resistor aqui, R1, vai ser de 2 amperes. Neste resistor aqui, R2, 8 amperes. E a corrente elétrica aqui, nesse resistor, o valor I, que não sabemos. E também não sabemos o valor da resistência deste resistor e nem da resistência deste resistor aqui, ok? Então vamos lá para o próximo slide para a gente verificar como vai ficar a resolução desse exercício. Bom, colocando então novamente o circuito, nós temos então aqui R1, deixa eu pegar o laser, aqui R1, né? R2 e R3. Por onde que a gente começa? Então, olha só, a gente vai aplicar aqui a primeira lei de Ohm, né? E também vamos utilizar o conceito de tensão e corrente para resistores associados em paralelo. Bom, o que eu posso dizer aqui? Eu posso encontrar o valor da tensão elétrica aqui nesse resistor R1. Pela primeira lei de Ohm, lembrando que a tensão elétrica é dada pelo produto da resistência e a corrente elétrica. Então eu tenho a resistência elétrica e tenho a corrente elétrica. Eu encontro a tensão elétrica, então é isso que eu vou fazer. Então a tensão elétrica no resistor 1, chamei de U1, né? Vai ser dada pelo R1 vezes I1, onde eu tenho esses valores. Então 40 vezes 2, 80 volts. Muito bem. Encontrei a tensão elétrica no resistor R1. Quando eu tenho resistores associados em paralelo, a tensão elétrica é a mesma em todos os resistores. Então, por conseguinte, eu sei que a tensão elétrica dos resistores R2 e R3 também vale 80 volts. Né? Então, lembrando aí que a tensão elétrica no resistor 1 vai ser igual à tensão elétrica no resistor 2 e vai ser igual à tensão elétrica no resistor 3. Né? Muito bem, então eu sei que aqui eu vou ter uma tensão de 80 volts. Então eu tenho a tensão e tenho a corrente, encontro a resistência elétrica. Então é isso que eu vou fazer. Então a resistência é dada pela razão entre tensão e corrente elétrica, como vimos nas aulas anteriores. 80 dividido por 8, tem então que o resistor R2 vale 10 ohms. Né? Bom, eu sei que o dobro da resistência vale 10, então a resistência vai valer a metade. Né? Então 10 dividido por 2, 5. Então R vai valer 5, ou seja, né, aqui matematicamente eu falo 2R igual a 10, né? Passo 2 dividindo, R então é 10 dividido por 2, R igual a 5. Então eu posso escrever que a resistência do resistor R3 é a resistência do resistor R2 dividido por 2. Né? Por isso aqui 5 ohms. E finalmente eu consigo encontrar então a corrente elétrica, né, aqui neste resistor R3, que eu chamei de I3. Né? Então, olha só, eu tenho o valor da tensão e tenho o valor da resistência elétrica. Aqui, no caso, não é R2, né? Aqui seria R3, tá? E olha só. Então, substituindo aqui os valores, eu tenho que 80 dividido por 5 igual a 16. Né? Tensão aqui nesse resistor, dividido pela sua resistência, que é 5, vai dar então uma corrente de 16 amperes. Então, eu tenho aqui como correta a alternativa B. Então, eu vou ter a corrente de 16 amperes e uma resistência elétrica de 5 ohms no resistor R3, ok? Beleza. Esse exemplo 2, então, ele é sobre resistência equivalente, tá? Então, a gente vai substituir todos esses resistores desse circuito por um resistor só. Mas quanto que vai ser na resistência desse resistor? Então, esse exercício ele vai fazer com que a gente chegue nesse resultado. Então, olha só, calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B. Então, eu tenho aí o desenho do circuito. Vamos à resolução então, deste exercício no próximo slide aí. Então, confira aí, olha só. Para a gente começar então, eu vou colocar novamente o circuito aqui para vocês, olha só. Então, eu tenho aqui os resistores, né? Aqui eu tenho 2 resistores em paralelo, aqui tenho 2 em série. Então, eu circulei em vermelho aqui, que é por aqui que a gente vai começar. Então, aqui, como que eu resolvo então isso aqui? Né? Então, eu vou substituir esses 2 resistores por um resistor só, de uma resistência equivalente. Então, como que eu resolvo? Uma resistência equivalente de 2 resistores em paralelo. Então, eu vou utilizar aqui o produto pela soma, que é o que eu ainda há pouco disse que ia colocar para a gente aplicar nos exemplos, que para muitos é mais rápido, mais fácil, embora você também possa aplicar aquela expressão que a gente viu na aula, né, utilizando fração. Só não pode esquecer depois de inverter.
Então aqui eu tenho o produto pela soma, 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4, 2,4 ohms. Então, você observa que fica muito mais fácil resolver o produto pela soma aqui quando a gente tem dois resistores em paralelo. Como aqui eu tenho dois resistores em série, então para encontrar a resistência equivalente a esses dois, basta somá-los. Então 5 mais 3, 8. Bom, então para ficar mais fácil, eu vou redesenhar o circuito aqui para vocês. Então observe que esses dois, eu tenho um resistor equivalente a 2,4. Então desses dois eu substituí por um equivalente, olha só. E desses dois eu substituí por um equivalente. Então esse aqui é um resistor de 8, equivale a um resistor de 8 ohms. E esse aqui equivale a um resistor de 2,4 ohms. Bom, agora aqui eu tenho esse resistor de 8 ohms em paralelo com esse resistor de 2 ohms. Então eu resolvo o produto pela soma. 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. Então, olha só. Vou ter então uma resistência equivalente de 1,6 ohms. Então eu vou substituir esses dois resistores por um resistor de 1,6 ohms. Então, redesenhando o circuito, olha só. Então, substituir esses dois por esse aqui, ó. E finalmente eu tenho dois resistores ligados em série. Então a resistência equivalente desses dois resistores ligados em série é o quê? A soma, né, das resistências desses resistores. Então vai ser 2,4 mais 1,6 que vai dar 4 ohms. Então, redesenhando o circuito, finalmente eu vou ter então aqui este resistor de 4 ohms. Então eu posso substituir todo esse circuito, né, desses 1, 2, 3, 4, 5 resistores por um resistor de resistência equivalente a desse circuito. Qual é a resistência equivalente desse circuito? É a resistência de 4 ohms. Okay? Então essa é a ideia do exercício. Vamos então ao último exemplo da aula de hoje, o exemplo 3. Olha só. O galvanômetro do circuito elétrico abaixo não é atravessado por corrente elétrica. Obter o valor da resistência X. Então olha só. Aqui ele diz que o galvanômetro abaixo não é percorrido, né, não é atravessado por uma corrente elétrica. Então isso já nos é aqui uma pista, né? Já que nos deu uma pista de que trata-se de uma ponte de Wheatstone. Só que vocês olhando o desenho do circuito, mas eu vi no livro, estava em formato de losango, o professor mostrou em formato de losango. Tomem cuidado, não é o formato que define se é uma ponte de Wheatstone ou não, e sim a ligação no circuito, como os resistores estão ligados, como o galvanômetro está ligado, ok? Então aqui nós temos sim um caso de ponte de Wheatstone, embora visualmente aqui nesse circuito não pareça. Então no próximo slide eu vou mostrar passo a passo de como que nós vamos redesenhar, né, o que nós temos que fazer para esse circuito, sem, lógico, alterar, isso é muito importante, a gente não pode alterar a maneira como esse circuito está ligado, e sim nós vamos verificar as conexões, verificar a configuração deste circuito e como que esse circuito ele vai chegar lá na configuração da ponte de Wheatstone. Então acompanhem no próximo slide. Bom, então eu vou pegar aquele desenho de circuito e vou colocar ele aqui para vocês, olha só. Eu selecionei aqui então em vermelho, deixa eu só pegar o laser, aqui. Então eu selecionei, observe que esses dois resistores aqui estão em série. E esses dois resistores aqui também estão em série. Então eu vou associá-los, ou seja, vou encontrar a resistência equivalente, né? Ou seja, substituir esses dois resistores por um resistor só de resistência equivalente a esses dois resistores. Então foi o que eu fiz. Bom, para resistores em série, como nós vimos na aula de hoje, basta a gente resolver então encontrar essa resistência equivalente fazendo a soma então das resistências desses resistores, né? Então 6 mais 2, 8. Então aqui é um resistor de 8 ohms, eu vou substituir aqui por um resistor de 8 ohms e aqui um resistor de 5 ohms, né? Então eu vou redesenhar o circuito, olha só. Então aqui eu tenho resistor de 5 ohms, que é devido a que é a resistência equivalente a esses dois aqui em série, e esse resistor de 8, que é o resistor equivalente a estes dois aqui em série também. Professor, mas você desenhou ele de lado aqui, ele poderia ficar aqui em cima? Eu poderia ter desenhado tanto esse resistor aqui e aqui. O que é importante é observar as conexões. Então a perninha desse resistor está ligado aqui nesse terminal A e essa outra perninha no terminal C. Como está aqui, olha só. Então a perninha no resistor A, essa perninha no resistor C, ok? Então observe que eu não estou mudando o circuito, né? Estou redesenhando, mas não estou alterando o circuito de fato. Muito bem, estou colocando ele na maneira que é equivalente. Então aqui esses dois, observe que esse resistor aqui, que era de 6 ohms,
está ligado uma perninha no resistor CI, né, que está em série com esse de 2, e que a perninha aqui desse resistor 2 aqui está ligado ao terminal B. Então, se eu associar esses dois, eu estou encontrando a resistência equivalente, que é de 8 ohms, e as perninhas continuam, né, as conexões continuam as mesmas aqui na conexão C, na conexão B. Então, observe que não houve mudança do circuito, né? Muito bem, então esse desenho aqui do resistor, eu poderia ter desenhado ele aqui em cima. Observe que as perninhas também não mudariam as suas conexões. Eu poderia ter desenhado esse circuito aqui. Então observe que é a liberdade que você tem. Isso aqui, na verdade, essas curvas aqui, é como se fosse o fio virado, né? Então, basicamente é isso. Por isso que eu disse que não é o formato que define, sim as conexões. Então, tome cuidado com isso. Agora aqui eu tenho mais visualmente uma ponte de Wheatstone. Então, olha só. Comparando aqui. Então, observe que esse resistor de 5 ohms está ligado aos terminais C e A. Né? Olha só, 5 ohms está ligado aos terminais C e A. Aqui eu tenho a minha fonte de 1,5 volts. Né? Aqui os terminais A e B, olha só. Compare os dois desenhos. Aqui o resistor de 8 ohms. Seus terminais estão ligados aqui em C e em B. Olha só, aqui em C e B. Né? Olha só o galvanômetro ligado nos terminais C e D, aqui C e D. Então não é o formato que define, sim as conexões. Aqui o resistor aqui de 10 ohms, então ele está ligado aqui ao terminal A e ao terminal D, então ele está ligado tanto na fonte de 5 volts quanto no resistor de 5 ohms, então aqui, certo? Então é esse ponto. Então observe que esse exercício ele requer esse tipo de visualização. Depois, se você tiver prática nesse tipo de visualização, você conseguir redesenhar o circuito, o resto fica fácil, porque olha só, como que eu encontro então esse resistor X? É só fazer o produto cruzado. Então vai ficar 5 vezes X igual a 8 vezes 10. Ah, professor, mas por que você já está falando de produto cruzado? Porque ele disse no enunciado que não há passagem de corrente elétrica no galvanômetro, o que significa que a ponte já está em equilíbrio, ok? Então já posso encontrar o valor da resistência desconhecida, que é o valor da resistência X, né? Então, 5 vezes X é igual a 10 vezes 8. Então, vai ficar aqui, né? Olha só, matematicamente, 5 vezes X é igual a 10 vezes 8. 10 vezes 8 é 80. Passando X dividido, né? Então, 80 dividido por 5 dá 16. Então, o resistor X ele tem a resistência de 16 ohms. Então, observe que é um cálculo bem simples, só basta, então, a análise realmente do circuito, você conseguir enxergar pontos de Wheatstone. Então, isso você consegue com prática de exercícios, ok? E assim a gente finaliza, então, essa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? A intenção aqui é sempre essa. Então, espero que eu tenha atingido aí todos os objetivos, ok? De vocês. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!